Em Gênesis 16, a Bíblia diz que Sara, a esposa de Abraão, tinha uma promessa, tá? De ter um filho, tá? Que era a promessa de Deus. Ou seja, mas como ela não quis obedecer à vontade de Deus, ou seja, o tempo certo e a forma em que Deus queria fazer esse milagre, esse sobrenatural, ela resolve fazer a vontade dela, tá? No tempo dela e da forma dela. Então, uma coisa muito comum na época era usar as empregadas para isso, tá? Então ela vai até a empregada dela chamada Agar, tá? E ali ela convence Abraão a ter relações com ela para poder resolver o problema dela, que ela queria muito ter um filho, tá? No entanto, assim que essa empregada teve, né, gerou esse milagre, ou seja, com a permissão de Deus, né, pela vontade de Deus, já que Deus é aquele que respeita o livre-arbítrio, né, de cada um. Então Deus permitiu que a Agar ficasse grávida, mas nesse momento Sara começa a dar legalidade para esses espíritos mundanos, tá? E ali começou a entrar ciúmes, inveja, aqueles atritos, né, nas relações humanas aí, que é bem comum, para quem não consegue controlar, né, isso, até chegar ao ponto dela desprezar, tá? Desprezou Agar, demitiu ela, mandou embora para o deserto, tá? Com poucas providências, sem se importar se aquela promessa, que também era de Deus, né, ia morrer ou não. E assim acontece na nossa vida, né? Muitas vezes, mesmo que tu ajude, né, a pessoa, ela, assim que consegue aquilo que ela quer, ela pode humanamente mudar de ideia e te rejeitar, tá? Ou seja, descumprir aquilo que foi combinado e tal, enfim. Mas não é isso que eu queria exaltar nesse momento. Eu queria dizer que quando a Agar estava no deserto, tá? E ela saiu dali com a promessa de Deus, ela ouviu a voz de Deus, que disse para ela que iria garantir, pode ir, eu vou garantir, né? E como é difícil nesse momento, né? Quando Deus permite o deserto e tu tem apenas a palavra dele, né? E que tu tem que absorver, tomar posse, né? Pela fé e, e seguir caminhando, né? Então ali termina a providência, né? Em algumas traduções vai dizer que Agar chega a enfraquecer na fé ali, até mesmo esquecendo o que Deus tinha falado para ela que ia garantir. Então ela deixa o filho assim, caminha alguns metros para não ver ele morrer, acreditando que aquela promessa ia morrer por falta de providência, né? Ou seja, tinha terminado a água, uma das coisas mais importantes no deserto, né? E ali Deus intervém na hora certa, né? Ela manda um anjo ali, aquele anjo vai ali e fortalece a fé de Agar, né? Ou seja, diz para ela, abre os olhos, né? Abre os olhos da fé, olha ali, né? Tu acha que terminou a água? Não, Deus de forma sobrenatural ali fez, a Bíblia diz que jorrou uma fonte de água no meio do deserto ali, né? Um oásis, né? E, ou seja, e aquela promessa se cumpriu conforme Deus quis, inclusive nos mínimos detalhes, né? E agora é que eu quero falar um pouquinho disso também, né? Desse Deus que age até nos mínimos detalhes.
Em outro testemunho, eu falei de uma empresa onde eu trabalhei, saí dela por um tempo, onde Deus me preparou, né, de várias formas, tanto intelectual como espiritualmente, principalmente espiritualmente, para que eu voltasse para ser muito usado por Ele. Mas eu quero falar de os detalhes de como Deus fez eu voltar para essa empresa na época. Então eu já estava em processo de conversão, tá? E como todo início de processo de conversão é o deserto, né? É quando Deus te diz, pode ir que eu vou garantir. Então, mas ali passando todos os tipos de provas, né? Incluindo o desemprego. Então eu comecei a iniciar na arbitragem, só que não tinha ainda muita experiência e nem os cursos, né? E, no entanto, eu tô ali a cada semana, Deus provendo, né, aquilo que eu precisava e dentro desses testemunhos aí tinha uma final aqui na minha cidade, um campeonato bem conhecido, né? E aquele acaso de Deus, né? Aquele que eu nem esperava, de alguma forma Deus fez com que eu fosse escalado para essa final. Ou seja, chegando ali, qual era o time que estava na final? Era o time dessa empresa que Deus viria a me usar, tá? E então eu acabei, porque Deus, quando Ele quer se fazer cumprir algo na tua vida, ele muda a gente de lugar, Ele te capacita, enfim, Ele faz aquilo que nem tu nem muitos acreditam que Deus poderia fazer. Mas ali eu fiz um bom trabalho naquela final. O time dessa empresa foi campeão. E na arquibancada, quem é que estava ali? O diretor dessa empresa. Então ele me chamou ali para me cumprimentar. Ele falou, nem sabia que tu estava trabalhando com arbitragem e tal. E enfim, tá trabalhando em algum outro lugar? Eu assim, não, eu até estava pensando em largar um currículo lá. E ele disse assim, larga um currículo lá. Larga que eu vou ver se te arrumo alguma coisa lá. Só que nisso eu acabei não largando esse currículo lá, porque eu fui chamado em outro lugar. E aí chegando nessa entrevista, nesse outro lugar, tinha 12 pessoas ali. Dessas 12 pessoas, 6 passariam para a próxima fase e 3 seriam admitidas. E aquela entrevista coletiva, e eu esperava, no mínimo, passar para a próxima fase, né? E não, acabei sendo desclassificado na primeira rodada, né? Então saí ali cabisbaixo e aquele negócio, né, da aprovação, né, questionando, né, perguntando, Senhor, até quando, né, eu vou passar essas dificuldades, coisa e tal. E ali Deus me mostrou que a gente sempre tem que orar para que seja feita a vontade dele e não a nossa, porque eu, na verdade, eu já queria ficar por ali. Queria ter passado naquela entrevista. E Deus me falou algo do tipo assim, ó, tu não precisa de currículo. Onde eu vou te colocar, tu não precisa de currículo, né? Ou seja, de forma sobrenatural. Nisso, passado uns dias, esse diretor entrou em contato comigo pela rede social e falou a seguinte frase: tu já deixou o currículo lá? E eu disse, não. E ele falou, então deixa lá o currículo, porque vai abrir uma vaga. E aí eu lembrei do que Deus me falou, né? Que Ele ia me conseguir sem currículo. Eu não tinha deixado o currículo lá. E de ter feito, nem precisei. Acabei sendo chamado para uma entrevista. E antes de eu chegar na entrevista, Deus já tinha me falado me confirmado que a vaga era minha. De ter feito, cheguei lá 10 horas da manhã, acho que era no 5º andar. Iniciei a entrevista ali, já sabendo que a vaga era minha. Ao final da entrevista, naquele mesmo dia, eu desci, já fui para a área de trabalho lá. E é onde eu fui muito usado por Deus, tá? E é essa reflexão que eu queria deixar, tá? Desse momento em que H estava no deserto e que a gente tende a questionar Deus, a enfraquecer na fé e até mesmo esquecer que quando Deus promete uma coisa, Ele garante, porque Deus não é como o homem, né? Ele não,
Não é homem para mentir. Amém?